Queria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Filipenses. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 13. Filipenses, capítulo 2, verso 13. Glória a Deus, glória a Deus. Filipenses capítulo 2, verso 13. Quantos creem que o Senhor tem uma palavra no teu coração hoje à noite? Abra o seu coração para aquilo que o Senhor quer falar com você. Filipenses 2, 13. Eu quero ler em 3 versões para você, tá bom? Eu vou ler primeiro na Nova Almeida atualizada, depois na Nova Versão Transformadora e depois na Nova Linguagem de hoje. E diz assim: porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Em outra versão, diz assim: porque Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Vamos ler essa versão juntos? Vamos lá? Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes... Glória a Deus. Quero ler mais uma versão para você, que diz assim: pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. Vamos falar com Deus, para que Ele complete essa palavra no seu coração? Vamos orar? Pai Celestial, nós apresentamos esse trecho da Escritura lido diante do Senhor. É a Tua palavra, é a Tua instrução, é a Tua revelação. E por isso, Pai, nós nos abrimos aquilo que o Senhor quer ministrar para nós hoje à noite. No nome de Jesus, expande, Pai, nossa fé, nosso entendimento, dilata, Pai, todas as nossas emoções, nosso corpo, alma e pensamento, para que possamos compreender com totalidade aquilo que o Senhor quer transmitir para a gente hoje à noite. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém, igreja? Amém. Então vamos lá. Hoje, o tema da nossa mensagem é esse aqui: forjados para fazer o melhor. Você pode dizer comigo? Forjados. É isso aí. Nós estamos caminhando debaixo de uma direção de Deus, irmãos, para 2024. E nós cremos que coisas incríveis nos aguardam nesse ano. Eu creio de todo o meu coração que coisas muito incríveis nos aguardam. Não sei como começou o ano para você, mas eu sei que ele vai terminar de uma forma extraordinária, em nome de Jesus. E a gente está entrando no mês de fevereiro. E este mês, para muitos, é um mês talvez comum, mas eu creio que esse mês não será um mês comum. Será um mês onde Deus vai abençoar poderosamente a tua vida, a tua casa, os teus negócios, a tua saúde. Alguém recebe essa palavra aí? Diga: eu recebo, em nome de Jesus. Então vem aí também o nosso propósito de jejum e oração, irmãos. Vai ser sobrenatural que Deus vai fazer, né? Já fique preparado para isso, tá bom? Vem aí o nosso propósito de jejum e oração. E também o nosso Reviva, que vai ser tremendo, não é verdade? Vai ser maravilhoso e muito especial. Mas eu queria que você entendesse algo hoje à noite. Não é sobre o que esta igreja te oferece, que é a questão, mas é sobre quem você deseja se tornar em Deus. Com tudo isso que nós fazemos, tudo aquilo que nós frequentamos, os cultos que a gente vem, a terça profética que a gente vai, a célula que você faz parte, as reuniões, os ministérios e tudo mais, tudo isso tem um propósito claro. E uma pergunta clara para você: é até onde você deseja ir com Jesus? Até onde você deseja crescer em Jesus? Até onde você deseja caminhar com Ele? Porque todo passo que você dá na sua vida, toda decisão que você toma dentro dessa carreira e dessa jornada cristã, tem que ter uma intenção clara dentro de cada um de nós: que Ele cresça dentro de nós. Você pode dizer um amém por isso? Então Deus escolheu você com um propósito muito claro: que você faça a vontade dEle na sua vida. E não viva pela sua vontade, porque a sua vontade não vai dar tão certo, mas a vontade dEle com certeza vai dar. E por quê, pastor? Porque foi assim, foi Ele quem nos escolheu, não foi a gente que escolheu Ele. Foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos amou primeiro. Vimos hoje na ceia que foi Ele que se deu por nós, que nos salvou, que nos reconciliou a Deus. Ok, mas até que ponto eu quero este Jesus na minha vida? Você já fez essa pergunta? Até onde eu quero ir com Jesus? Até que ponto eu quero crescer na minha vida com Jesus?
Porque se eu quero ser dele, e se eu quero fazer a sua vontade, e se eu quero agradar a Deus com a minha vida, com as minhas habilidades, com os meus dons, os meus talentos, espero que esse seja o seu desejo, eu preciso deixar que Deus me forje segundo a sua vontade. Eu preciso deixar que Deus possa me forjar, porque Deus me forjando, aí sim eu vou fazer o meu melhor. E é interessante, por que isso? Porque só Ele é capaz, gente, de pegar talvez, não vou dizer nem um pedaço, mas vamos usar assim, só Deus é capaz de pegar um pedaço de barro e formar um vaso dele. Só Deus é capaz de pegar um pedaço de ferro e forjar uma espada. Só Ele é capaz de pegar um pecador sem futuro e fazer dele um merecedor do céu como nós. Louvado seja Deus. Se eu e você permitirmos que Ele hoje nos forge, eu creio que o melhor de Deus vai começar a aparecer na sua vida. Se você permitir que Deus forge você nesse início de ano, Deus vai ser glorificado em tudo aquilo que você fizer no restante desse ano, para a glória de Deus. Alguém aqui gostaria de ser forjado por Deus? Olha lá, hein? Tem alguém que deseja ser forjado por Deus para fazer o seu melhor? Então fala para o seu irmão assim, eu quero ser forjado pelo Senhor. E você? Você quer? Então, amados, a nossa vida com Deus, ela é semelhante ao processo da forja, né? Quase que eu liguei para o meu Edmilson essa semana, mas quase que eu liguei para perguntar o processo, né, de forjar uma faca, de forjar com o irmão, a cutelaria, a brita ali, o cara é bom pra caramba, é uma benção. E é interessante que a nossa vida com Deus, já que estamos falando que forjados para fazer o melhor, nossa vida com Deus ela é semelhante ao processo de forja. Tudo começa com a escolha do material envolvido, né? O profissional reúne aquele material bruto para trabalhar e ali ele escolhe então aquele material, aquela matéria-prima e ele já enxerga algo pronto, com aquilo ainda bruto. E assim é Deus conosco. Deus, quando você veio para Ele, quando Ele te chamou, Ele enxergava muito mais do que todo mundo à sua volta em você, enxergava aquilo que você ainda vai se tornar um dia nas mãos dEle, te enxergava pronto. Cristo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, diz a Escritura. Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Meu Deus do céu, tudo começa em nós com a salvação, queridos. Tudo começa em nós depois que entregamos nossa vida a Cristo. Mas quando entregamos nossa vida a Cristo, a gente vem com o material ainda bruto na presença de Deus. É verdade ou não é? Vem bem bruto, na verdade, né? E depois vem um processo que é o passo 2 da forja, que é o aquecimento do material a ser trabalhado. O metal, por exemplo, é aquecido, né, para que ele se torne maleável. Você assiste lá nos filmes medievais, o ferreiro trabalhando, né, com o aço, com o ferro, levando ele ao fogo para que ele se torne maleável. Então, ele aplica pressão, né, sobre aquele material para ir dando forma, para ir moldando. E a Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor, irmãos. Olha só, Ele vem com o Espírito Santo, trabalha na nossa vida para transformar a forma com que nós vivíamos. A forma como a gente vivia. O fruto do Espírito vem e ele nos molda de acordo com aquilo que o Pai planejou. E aí vem o terceiro processo da forja, que é o resfriamento. Você sempre acompanha lá, que depois ele pega aquele material ainda vivo, né, incandescente, e coloca num resfriador ali, coloca na água. Vem ter esse passo que é o resfriamento. No caso da forja, o material é resfriado com um propósito muito claro, para que a sua resistência aumente, para que aquilo fique resistente. E olha como Deus é intencional. Deus faz a gente passar por processos e situações muito difíceis na nossa vida, é verdade ou não é? Processos desafiadores, situações adversas com um propósito muito claro, nos tornar mais resilientes com o passar do tempo, nos tornar mais fortes com o passar do tempo. E a essa altura, talvez, né, quando você passa por situações, por circunstâncias, e você já está moldado, está mais forte, né, ali você está mais resiliente. Mas em muitos, apesar de já estar experimentado na presença de Deus, ainda falta o acabamento, ainda falta o brilho, ainda falta o polimento em algumas coisas, não é verdade? Não faltam uns polimentozinhos na nossa fé, irmão? Fala a verdade aí, né? A esposa que o diga, né? O esposo que o diga, não é? Sempre falta um polimentozinho, não é verdade? E esse é o ponto da nossa vida onde a gente prova do poder de Deus, onde a glória de Deus vem, onde o poder de Deus vem, onde o brilho de Deus vem, onde os dons de Deus nos visitam e começa a brilhantar a nossa vida. Deus começa a nos usar, Deus se manifesta através de nós. É o ponto onde Deus começa a nos aprimorar para obras ainda maiores.
Glória a Deus, esse é você? Então, irmão, eu não sei, mas olha só para você. Pensa bem do material que você era. Você se lembra de onde você saiu? Você se lembra como era a sua vida? Você se lembra como era o seu procedimento? Você lembra como é que eram as suas atitudes? Deus te escolheu, Deus te transformou. Você pode dizer um amém por isso, irmão? Você dava um amém com um sorriso, né? Porque Deus te transformou, Deus te moldou numa outra pessoa, Deus te deixou mais forte e resiliente, glória a Deus. E Ele ainda está trabalhando na tua vida para que você se torne perfeito em Cristo, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. E aí vem o texto que nós lemos. Pois, Filipenses 2,13 na nova versão transformadora. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dEle. Glória a Deus por sua palavra. Você está sendo forjado por Deus para fazer o seu melhor. Você crê nessa palavra? Alguém aqui então pode adorá-lo, pode bendizê-lo, pode glorificá-lo, porque Ele está forjando você para fazer algo melhor em nome de Jesus. Alguém pode celebrar e pode dar um aplauso para Ele em nome de Jesus? Profetiza na vida de alguém, por favor. Vai lá, está começando a palavra. Profetiza para alguém. Você está sendo forjado para fazer o seu melhor. Você está sendo preparado, irmão, para fazer o seu melhor. Mas para ser forjado a ponto de fazer o meu melhor, eu preciso crescer, irmãos, em 3 aspectos com Deus, e sobre isso que nós vamos falar hoje à noite. Nós sermos forjados por Deus para ponto de fazer o nosso melhor. Eu preciso crescer em 3 aspectos com Deus. Eu preciso crescer em revelação, eu preciso crescer em experiência e eu preciso crescer na presença. Vamos lá? Preciso crescer em revelação, em experiência e crescer na presença. Então, o primeiro aspecto que eu preciso crescer é na revelação do Senhor. E eu te convido a você vir comigo aqui a Evangelho de João, capítulo 4, o versículo 9. Onde a gente tem a história de uma mulher muito conhecida, de uma história muito conhecida, uma mulher que encontrou Jesus em um poço, uma mulher samaritana. João capítulo 4, verso 9 diz que então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Eu não vou contar o contexto desta palavra, porque é muito conhecido, eu sei que você sabe. Jesus vai até o poço para beber água, intencionalmente para encontrar esta mulher. Então a mulher samaritana pergunta a Jesus, como sendo o Senhor judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Essa mulher foi tirar água do poço, irmãos, e primeira coisa que ela encontra lá foi apenas um homem. O que ela viu? Ela viu um homem. Era Jesus quem estava lá, ok? Mas ela não tinha revelação disso, ela viu apenas um homem. Preste atenção, um homem naquela época normalmente desprezaria aquela mulher. Um homem naquela época não conversaria com aquela mulher, ainda mais sendo um judeu. Um homem não conversava com uma mulher naquele contexto, muito menos um homem judeu, falaria com uma mulher samaritana, mas Jesus, sendo homem, ele se revela para ela, ele pede água. Ela estava vendo apenas um homem, mas quem estava ali não era apenas um homem, aquele homem era o Filho de Deus. Não era apenas um homem, aquele homem era um homem, mas era um homem santo, era um homem perfeito, era um homem sem pecado. E assim como esta mulher, irmãos, muitos aqui já tiveram um encontro com Jesus, o homem, um encontro com Jesus. Talvez com o aspecto humano de Cristo, como um homem gentil, como um homem sábio. Você teve um encontro com a sabedoria de Jesus, com um homem cheio de sabedoria, com aquilo que escreveram sobre ele, com os relatos que estão aí na história através dele. Você se identificou com a compaixão que você sabe, que lendo as Escrituras percebeu que ele tinha, ou talvez com a inteligência dele, como poliglota como era, ou como trabalhador que era. E você teve um encontro e um conhecimento do Jesus homem. Mas outros talvez tiveram um encontro apenas com o Jesus histórico, o Jesus dos livros de história, o Jesus apenas de páginas da Bíblia que são lidas como um livro e não por revelação. E você conheceu a Jesus
o homem, ou talvez nos escritos dos filósofos, dos cientistas, como o mestre dos mestres, conheceu Jesus como o mestre dos mestres, o mestre da sensibilidade, o mestre da vida, ou o homem que era famoso por sua sabedoria ou por sua liderança. Talvez você conheceu Jesus por esse aspecto. E assim muitos chegam na igreja e têm esse primeiro contato de fé com Jesus desta forma, mas ficam apenas num primeiro contato. E o tempo vai passando, e essa pessoa começa agora a ter, depois que chega à igreja, começa a ter contato com os ensinos de Jesus. Todo domingo é pregado sobre Cristo, todo domingo é pregado um aspecto da palavra, na célula você ouve da palavra, na terça você ouve a palavra, na internet a semana inteira você busca mensagens e ouve sobre a palavra, ok? Mas acontece que, às vezes, você se encontra com a sabedoria, às vezes se encontra com a história, mas acontece que Jesus é muito mais do que isso. E quando eu vou, preste atenção, me relacionando mais com Ele, como aquela mulher samaritana foi, eu vou crescendo na revelação de quem Jesus é. Aquela mulher primeiro teve uma revelação de Jesus como um homem, ela apenas viu um homem. Mas aí aconteceu algo mais, ela cresceu em revelação ao conversar com Jesus. Vá até João capítulo 4, verso 19, porque aqui essa mulher tem uma revelação maior. No verso 9 ela conhece o homem, no verso 19 a mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um... Opa, olha só. Agora Jesus não era só mais um homem para aquela mulher. Agora Jesus também era um profeta. Puxa, um profeta que está aqui na minha frente. Agora ela já percebia que aquele homem era um homem com habilidades especiais. Aquele homem era um homem que revelava destinos. Aquele homem era a boca de Deus na terra. Aquele homem apontava caminhos. Aquele homem antecipava o futuro. Era um homem que era dotado, era um homem místico que estava ali na frente dela. Era um homem cheio de revelações do alto. Um homem que era porta-voz de Deus. Isso aponta muitas vezes para as pessoas que chegam na igreja, queridos, e conhecem também o Jesus profeta. Conhecem o Jesus que dele emana o poder de Deus. E é interessante, porque essas pessoas são pessoas que conhecem Jesus como homem, conhecem ele como o profeta. Agora, aquele que se encontra às vezes com o profeta é aquele que se encontrou com uma cura, é aquele que se encontrou com um milagre, é aquele que se encontrou com um mover sobrenatural, com algo que de repente aconteceu, com um toque de Jesus que recebeu, o Jesus sobrenatural, o poder que acompanhava o profeta. Agora talvez você teve esse encontro também. Quem aqui já teve um encontro sobrenatural? Dons foram revelados, curas ministradas, portas abertas, e você conheceu, você cresceu em revelação. Então temos, talvez na igreja, aqueles que se encontram com o conhecimento a respeito de Jesus, e também temos aqueles que se encontram com o poder do profeta que estava em Jesus, o poder de Deus que estava na figura do profeta em Cristo. Mas acontece que Jesus é mais do que isso, e a gente precisa crescer em revelação. Olha que interessante, eu não posso ficar anos em uma igreja, talvez gastar anos da minha vida apenas com o conhecimento raso e teórico sobre Jesus. Faz sentido? Você pode dizer amém por isso? Ok? Porque eu só vou conseguir fazer o meu melhor, queridos, quando eu crescer na revelação de quem Jesus é de verdade. E foi isso que essa mulher fez, foi isso que aconteceu com ela. Ela conheceu um homem, mas também já conheceu um profeta. E agora a mulher continua crescendo em revelação. João capítulo 4, o verso 29. Olha agora o que acontece com essa mesma mulher. Ela diz: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Olha que coisa, gente. Será que ele não é o Cristo? Será que ele não é o esperado de Israel? Será que ele não é o prometido lá a Eva no paraíso? Será que não é ele aquele que salvaria a humanidade, aquele que venceria a morte e o inferno, aquele prometido pelos patriarcas, pelos profetas do passado, aquele que levaria a nossa condenação, aquele que nos amaria a ponto de se entregar por nós? Será que não é ele o Cristo? Olha a revelação da mulher. Mas sim, é isso mesmo, mas só que Jesus é mais do que isso.
E o Senhor está te convidando a você crescer em revelação hoje à noite. Porque o Jesus que habita em você aqui no século 21, Ele não é só um homem, Ele não é, quer dizer, mais um homem, Ele não é o profeta, Ele não é só aquele que cura, que faz e acontece, Ele não é só o Cristo, como você olha aqui na história, porque Ele é mais do que uma cura, Ele é mais do que um arrepio, Ele é mais do que uma bênção alcançada, Ele é mais, Ele é mais, Ele é mais. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Fora dele não há nada, gente, não há nada no céu, na terra, no mar, debaixo da terra, só Ele é vencedor, e é em Cristo que eu sou mais que vencedor, é em Cristo que eu vivo, é em Cristo que eu sou salvo, é em Cristo, é muito mais do que isso. Por isso, fazer o meu melhor, para fazer o meu melhor, eu preciso ser forjado em uma revelação que me mostre quem Jesus é de verdade. Eu preciso ser forjado nisso. Os discípulos o conheceram, isso aconteceu também com os discípulos. Eram simples homens que foram chamados por um mestre para segui-lo. Jesus chega e chama os discípulos, simples pescadores, alguns deles, e eles o conhecem como mestre, como um professor que lhes fez um convite: venham após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Mas acontece que eles foram forjados em revelação. E eles foram caminhando com Jesus e foram crescendo. Eles começaram a perceber que Jesus era um mestre diferente. Em Jesus não havia só sabedoria, como nos outros mestres. Andando com Jesus, eles começaram a sentir o amor de Jesus, a compaixão de Jesus, o coração de Jesus, o poder de Jesus. Começaram a perceber que Jesus não era um homem comum, nem um profeta comum, nem um mestre comum. Perceberam que eles estavam caminhando com o Filho de Deus. Um dia, e eles foram caminhando até que o reconheceram assim. Em Mateus capítulo 16, verso 16, Jesus pergunta para os discípulos dele um dia: vocês, porque ele estava perguntando, quem as pessoas estão falando que eu sou? E uns disseram: o senhor é profeta, o senhor é Elias, o senhor é esse e aquele. Mas e vocês que andam comigo? Vocês que são os crentes dessa comunidade? Vocês que entregaram a vida a Jesus? Quem vocês dizem que eu sou? E aí aqui os discípulos no contexto falam: vocês, quem dizem que eu sou? E respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Igreja, Deus não te chamou para que você apenas o conheça. Deus não te chamou para que você tenha apenas informação dele, apenas consciência dele, mas Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te transformou, Ele mudou a sua vida, Ele entrou na sua história, e Ele permitiu você chegar até aqui nessa noite. Foi Ele que permitiu. Para quê? Para te forjar com um coração correto, com uma mente renovada e um espírito inabalável. Então entenda em nome de Jesus, 2024 é um ano para a gente crescer na revelação de quem Jesus é para nós. Jesus vai se tornar mais real esse ano do que jamais se tornou para você. Fala aí, pega na mão de alguém, me ajuda a pregar, vai lá, fala para ele: eu profetizo sobre a sua vida, que em 2024 será o ano onde você mais crescerá na revelação de quem Cristo é, em nome de Jesus. Alguém crê nessa palavra aqui? Glória a Deus. Se para ser forjado, para fazer o meu melhor, eu preciso crescer em revelação, eu também preciso crescer em um outro aspecto da presença da parte de Deus, que é as experiências com Deus. Eu preciso crescer no meu nível de experiência com Ele. Meu querido, você está aqui, Deus está te chamando a crescer no nível de experiência com Deus. E para isso não tem como não citar o texto de Ezequiel 47, de 3 a 5, falando do rio de Deus, falando do rio que nasce do trono de Deus, falando de etapas de desenvolvimento, de aprofundamento da nossa vida. E eu quero ler Ezequiel capítulo 47, de 3 a 5 com vocês, onde a Bíblia diz assim: que um homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir, e ele mediu 500 metros e me fez passar pela água que dava pelos meus tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava pela cintura ou pelos lombos. Mediu outros 500 metros e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, o rio pelo qual não se podia passar andando. A vida com Deus é exatamente como esse texto aqui.
Jesus nos chama, nos apresenta um rio e ele vai nos guiando de pouquinho a pouquinho, vai nos aprofundando nele. Mas a questão é o seguinte, se a vida com Deus é um rio onde a gente vai se aprofundando, em qual nível você está? Em qual nível você se encontra nesta profundidade de reino de Deus? Talvez alguns se encontrem aqui hoje à noite no nível do tornozelo. E, gente, não sei quando vocês já foram num dia bem quente assim e molharam o pezinho na água assim do rio, hein? Quem que já fez assim? É refrescante, não é? Gostoso, não é? Né? E talvez você está nesse nível do tornozelo, porque às vezes o evangelho, Cristo, a igreja, é aquele negócio que dá um refresquinho para você. É aquele negócio que te refresca o problema, que te refresca a luta, que te refresca, né, a ansiedade que você está passando, que te refresca o BO que está te esperando lá na sua casa, que te refresca a pilha de boleto que você tem para pagar na semana que vem. E te refresca. Aí você está com aquele problema em casa, trabalho, emoções, finanças e tudo mais. Mas você vem à casa de Deus, vem para a igreja, canta gostoso, toma ceia, ora, ouve uma palavra a respeito de Jesus e sai até feliz por aquela porta ali, você acredita? Você sai até feliz, irmão. Sai feliz, sai motivadinho, glória a Deus, né? Mas acontece que você vem no domingo e molha só o tornozelo. Você vive de molhar tornozelo, irmão, porque traz um refresco para você. Só que isso não é o que Deus tem para Jesus, para você. Deus tem para você uma forja para fazer de você o melhor. E é interessante, né? E a vida com Deus, ela é dinâmica. E ela avança um pouquinho mais, né? E agora, diz o texto que a água está no joelho, né? Água no joelho. Gente, quando a gente anda, quem aqui já andou no rio, né? Pela beirinha, assim, que andou no mar, só com a água pelo joelho? Quem já andou com a água pelo joelho? A gente tem que fazer uma forcinha, não tem, para andar quando a água está para o joelho? Você vai, né? Você vai arrastando, assim, para levantar, não dá direito, você vai arrastando, né? Tem uma certa resistência, né? Porque a gente tem que fazer aquela força para andar naquela água. E é interessante, porque quando você compara essa água do joelho com uma vida com Deus, é aquele crente que está fazendo uma forcinha para andar na fé, mas ele já deu uma melhorada boa. É aquele crente que já deu uma prumada, como a gente... Não sei se o mineiro fala prumada, Pedro, é assim mesmo? É prumada, né? Mas está mais agarrado em Jesus, né? Assim, está mais... Já deu uma prumadinha, né? Gente, o cara, ele já caminha, ele está com uma certa resistênciazinha, mas ele já está melhor do que ele estava. Já dá uma dizimada, né? De vez em quando. Nem fala palavrão mais, você acredita? Né? O cara não fala mais palavrão, gente, já está ficando bonzinho, já está ficando melhor, né? Ele sabe que tem alguma coisa envolvendo ele, a vida dele está crescendo em Jesus, né? E tem alguma coisa chamando ele para se comprometer mais, ele não sabe o que é, né? E nesse nível ele está bem raso, mas ele está melhorando. Ele sai daqui, ele não ora, ele não lê palavra, não, mas ele está melhorando, ele está buscando um pouquinho mais. Nesse nível a gente vai melhorando. Só que a vida com Deus, o que é que faz? Avança um pouquinho mais, até num nível que a gente chega, aqui pela cintura, ou pelos lombos, né? A dinâmica do evangelho vai te convidando a ir mais fundo, não tem jeito, irmão. Você chega, eles te chamam para esse negócio de célula, depois do negócio de célula, te chamam para esse trem de reviva. Aí depois que você chama, não estou morto, reviver para quê, né? E aí você vai para esse negócio de reviva, você sai de reviva, e aí você entra num negócio de nova criatura, e não sei o quê. E aí vai, irmão, o negócio é uma benção. E você vai se aprofundando. Só que nessa fase que a água já está aqui passando pela cintura, né? Nessa fase existe um problema bem sério com a gente, porque Deus... Ele já te governa e já está meio a meio o jogo. Sabe por quê? Porque você está com a água pela cintura e Deus está te governando, irmão. Você quando você está pela... Tem até um ditado que fala assim, né? Água no umbigo, olha o perigo. Os antigos falavam essas coisas, né? Que a água quando está no umbigo, né? Tá perigoso o negócio. Por quê? Você está num ponto de decisão que dali para frente, ou você vai ser tomado pelo rio, ou você vai decidir sair dele. Sim ou não? E é interessante. É interessante então porque Deus já te governa em grande parte. Deus já move em você em grande parte. Deus já te ajuda. Você já busca a Deus para decidir grandes coisas, ok? Mas às vezes aí que o problema da água na cintura é o tal do desejo e da vontade humana da gente, dos planos que a gente faz, para que a gente se autogoverne. Como a gente ainda está no controle de muita coisa, é a fase... onde eu traço as rotas da minha vida e eu não deixo Deus me forjar para fazer o melhor na rota que Ele quer para mim. Eu escolho as rotas, com grande parte das vezes. A maioria quer andar, queridos, num nível com Deus, onde não é Deus que controla totalmente a sua vida. É onde você
que controla na maioria das vezes. Ainda dá para você controlar. Então é melhor você andar nesse nível. Ok? A maioria às vezes quer andar no nível onde fala assim, eu me garanto. É aquele nível onde muita gente toma decisões. Ele diz que ouviu a Deus. Então toma decisões que na verdade são os desejos dele. É o que ele quer fazer. É o que ele planejou fazer. Mas ele coloca Deus na história porque eles estão vendo ele com água pela cintura. Então ele justifica que Deus está no negócio. Acontece que Deus está nos chamando para que a gente tenha, nesse nível, gente, daqui para frente, Deus está te chamando para que Ele tenha mais de você e você tenha menos de você. Deus está te chamando para que tenhamos mais dele e menos de nós. Ele quer fazer você crescer em experiências com Ele. Preste bem atenção nisso. Só que para isso, em vez de eu sair fazendo o que eu quero fazer, eu preciso que o Espírito Santo me leve àquilo que Ele quer que eu faça. Como assim, pastor? E talvez aqui vem o último nível da minha vida com Deus, onde não dá para atravessar andando mais. Onde a Bíblia fala de um nível do rio, onde ele sobe e não dá mais para você ir andando. Você vai ter que se jogar, você vai ter que se lançar, você vai ter que andar. E eu vou ter que me lançar. E aí vem uma palavra para você, aqui, para você que está aqui hoje à noite. Deus está querendo te forjar para você fazer o seu melhor. Então para, em nome de Jesus, de ficar resistindo a Cristo. Irmão, o Senhor quer te batizar nesse ano com o Espírito Santo. Ele quer derramar milagres sobre a sua vida. Quer te coroar com os dons do Espírito Santo. Quer te dar um ano sobrenatural. Mas você precisa se soltar para que as experiências com Deus se manifestem em você. Querido, você precisa se soltar para ser forjado em experiências mais profundas. E o resultado vai ser tremendo. Que as coisas que você ainda não viu, que as coisas que o seu ouvido ainda não ouviu, que as coisas que você não conseguiu ter revelação na sua mente, elas estão sendo preparadas para aqueles que querem fazer o melhor em 2024. Você está aí? Você pode dizer um amém? Está só aquecendo, mas já vou chamar os músicos para você ficar mais tranquilo, tá bom? Vamos começar num outro estágio. Só que sabe o que acontece? Para fazer o meu melhor, eu preciso ter experiências com Ele. Quem aqui gostaria de ter uma experiência com Deus hoje à noite? Deus não te trouxe aqui para conhecer apenas o homem, para conhecer a informação do homem, para conhecer os escritos do profeta. Deus te trouxe aqui para que você creia e que você saiba que está na presença do Deus vivo, todo-poderoso, Criador do céu e da terra. E Ele está dizendo uma coisa, eu quero que você tenha uma experiência comigo. Uma experiência comigo, sabe, querido? E quando eu quero ter uma experiência real com Ele, preste atenção, é mais dele e menos de mim. Quando Ele me forja, quando Ele começa a me calibrar na sua vontade, no seu caminho, nos seus desejos, querido, é mais a vontade dEle e menos a minha. Então, comunidade, preste atenção, está na hora de avançar um pouco mais na revelação, mas também na experiência que Deus tem para ministrar sobre você. Nós podemos mais ser cristãos rasos, aqueles crentes, querido, que a gente se apoia na fé do outro o tempo todo, que a gente se apoia na oração do outro o tempo todo. Não, está na hora de você orar e o milagre acontecer. Está na hora de você orar e a porta abrir. Está na hora de você orar e parar com essa história de pastor, faz uma oração forte aqui por mim. Porque é só vir um pastor de fora aqui, irmão, que dá umas 2, 3 palavrinhas de cura, que corre um monte de crente velho aqui para receber oração. E eu não acho ruim você vir receber oração, eu acho que é muito bom. Mas sabe por que você vem receber oração? Porque você acha que a sua não valeu. Você acha que a sua não foi forte o suficiente, mas sabe por quê? Porque está faltando ser forjado no caminho do Senhor. Então, experiências com Ele. Onde você dobra o seu joelho, aonde você ora, aonde você chora, é onde você sai dali sabendo de uma coisa: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu, e se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Ter experiências, irmãos, avançar até o ponto de que fazendo o nosso melhor, nós estejamos agradando a Deus. De que fazendo o nosso melhor, nós vamos viver uma rotina de vida que honra ao Senhor. Forjado por Deus, eu vou estar alinhado as verdades que o céu diz que eu posso andar alinhado. Meu querido, a gente precisa se tornar como homens e mulheres forjados em experiências com Deus. O problema é quando a gente não tem experiências com Deus. O evangelho fica sem sal, a Bíblia fica sem sabor,
Os cultos ficam só religiosos. Mas quando você tem uma experiência com Deus, irmão, você sai daqui dizendo: o Todo-Poderoso me tocou, os céus se manifestaram, algo aconteceu comigo. Sabe, homens e mulheres, queridos, forjados em experiências com Deus, homens e mulheres que na caminhada do Evangelho vão se tornando cada vez melhores. Quantos anos você tem de Evangelho? É para você se tornar cada vez melhor, cada vez mais experimentado no corpo, na alma, no espírito. Escute, Jesus está aqui hoje à noite de braços abertos para você. Ele se importa com você, Ele te ama. Ele está dizendo uma coisa para você: Ele te recebe do jeito que você está. Só que preste atenção, o mesmo Jesus que te recebe do jeito que você está, depois que você entra, irmão, depois que você está dentro, o seu nível de experiências com Deus precisa mudar. Você pode vir do jeito que você está, a gente te ama, te recebe, Jesus também. Só que uma vez que você está dentro, não dá mais para você ficar do mesmo jeito, não dá mais para permanecer da mesma forma. Irmão, isso aqui é muito sério. Você pode chegar aqui incrédulo, do jeito que for, não crê nem nada. Pode chegar falido, devendo tudo. Pode chegar endividado. Pode chegar viciado, irmão, em tudo quanto é coisa. Não tem problema não. Pode chegar até endemoniado, que aqui nós desencapeta você. Fica tranquilo. Até endemoniado você pode chegar, irmão, não tem problema nenhum, tá? Mas você não pode permanecer assim como você chegou. Você precisa ser forjado por Deus para crescer em revelação. Talvez você teve um encontro, não foi nem com Jesus da primeira vez, foi um encontro só com o pregador. E aí o pregador falou palavras bonitas, e você veio à frente, você se encontrou com o pregador. Mas você acha que se encontrou com o pregador porque você se encontrou com o poder de Deus naquela noite. E é tão interessante, amados, porque você não pode permanecer assim. Mas eu preciso crescer em revelação. Eu preciso crescer em que mais? Em revelação e em experiências com Deus. Mas só que eu não posso parar por aí. Porque se eu sou aquele que cresce em revelação e que cresce em experiência, sabe qual é o problema? Eu sou aquele que se torna um poço sem fundo, insaciável. Eu ia falar, mas não vou falar, aleluia. Vai ser aquele cigano que fica de igreja em igreja, ministério em ministério procurando, ou de mensagem em mensagem da internet procurando uma revelação ainda maior do que aquela nenhuma que você praticou para trás. Você só vira um consumidor, irmão, onde você vive nesse tempo de conhecer as informações e de talvez a busca de ter uma experiência. Ali tem uma oração de fé, ali ora por milagre, ali faz campanha, ali... Ô irmão, sabe qual é o problema? É por que você fica assim? É porque você cresceu talvez na revelação, talvez você cresceu em algumas experiências, mas você não cresceu na presença. Você não cresceu na presença. Eu serei forjado para fazer o meu melhor quando de fato eu colocar Cristo no centro da minha vida. Eu sei que a igreja não muda você. Você acha que você engana a gente? Não, porque está frequentando a igreja, agora vai mudar. A igreja não te muda, não. Eu sei que a igreja não te muda. Eu sei que você vir aqui não te melhora, irmão. Você sabia disso? Eu sei que vir não te melhora, não é isso que te melhora. Eu sei que doutrinas e regras não mudam você, que religião não te muda. Mas nada fica igual na tua vida depois que você experimenta a presença de Deus. Ah, meu irmão do céu. É tão forte isso. Porque certa feita Deus estava chateado com o povo de Israel, gente. Chateado, Deus estava nervoso. Deus estava a ponto de destruir todo mundo. Deus fala com Moisés: eu não vou mais acompanhar vocês não, que é perigoso eu matar vocês tudo no meio do caminho. Não aguento mais vocês. Faz o seguinte, Moisés, vou mandar o meu anjo junto com vocês. Ele vai com vocês aí no caminho. E o Moisés desespera, fala que de jeito nenhum. Se a tua presença não for conosco, não faz a gente sair daqui não. A gente precisa da tua presença. A gente precisa do Senhor. A presença dele, gente, é o mais importante para nós. Quem nos prepara, e o que é a presença dele?
Querida, a presença é aquilo que está dentro de você. Deus, Cristo em mim é a esperança da glória. Deus está dentro de você. O Espírito do Senhor te ungiu, mas Ele não só te ungiu, Ele habita dentro de você. A presença de Deus está com você. Quem nos prepara para as situações da vida é Ele. É a presença de Deus que nos forja, irmão. É como aquele cavaleiro de armadura está ali. Ele está ali na frente do fogo. E ele está ali dizendo uma coisa, essa imagem significa muito. A forja está ali atrás, onde ele pode moldar, onde ele pode fazer, onde ele pode ter resultados, onde ele pode se preparar. Mas o verdadeiro segredo do cavaleiro está ali, ó, na presença de Deus. Era o segredo de Davi, quando o gigante foi com espada, com lança, com escudo, e ele diz: eu só vou em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe, querido, quem nos molda para sermos melhores é Ele. Quem nos fortalece diante da batalha é Ele. Não é a igreja, não é o pastor, não é a célula, é Ele. É Ele que nos supre. O meu melhor só vai ser possível de acontecer quando eu tenho uma convicção clara de que a presença de Deus anda comigo. Ah, irmão, eu entrei em 2024 com tudo, rasgando, porque eu sei de uma coisa: vai ser um ano que eu vou fazer o meu melhor. Não é porque eu sou melhor em alguma coisa, eu vou fazer o meu melhor porque aquele que está em mim vai adestrar as minhas mãos para a batalha, vai me fazer ainda maior, ainda melhor, com mais excelência, porque Ele está comigo. Ele está junto comigo. Davi, gente, tinha essa convicção. E ele escreve lá no Salmo 23, no versículo 4, a parte A, ele fala assim, ó: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mais mal algum. Por quê? Ei, irmão, ainda que os boletos estejam lá vencidos, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ainda que o casamento não esteja acontecendo, eu não vou temer o fim dele, porque o Senhor está comigo. Ainda que o filho está dando trabalho, o Senhor está comigo. Ainda que a saúde está com um perrengue, o Senhor está comigo. Ainda que eu não recebi as bênçãos que eu queria, o Senhor está comigo. Ainda que eu ande por momentos complicados, o Senhor está comigo. Josué foi alguém forjado na presença de Deus. Ai, como é linda a história de Josué, gente. Moisés ia falar com Moisés ia falar com Deus. E Moisés era o cara que viu Deus face a face, o cara que Deus falava como fala com seu amigo. Mas ele tinha um rapazinho chamado Josué que estava junto. E Moisés ia para a tenda do encontro, o lugar onde se encontrava com Deus, falava com Deus face a face. E tinha um Josué do lado de fora da tenda, sendo forjado a buscar a presença de Deus. Tinha um Josué ali que sempre estava pertinho de onde Deus se manifestava. Tinha um Josué que estava sempre pertinho de onde Deus estava. Josué ele cresceu em revelação. Josué cresceu em muitas experiências ao lado de Moisés, o seu discipulador, até que chegou o dia que o próprio Josué se encontrou com a presença de Deus. Ah, Moisés tinha um cajado que ele tinha que bater na água, bater na rocha, um cajado que ele tinha que levantar. Josué não tinha nada, Josué tinha a presença de Deus com ele. Era a presença de Deus, e as palavras de Deus para ele foram: Josué, tenha bom ânimo, se esforça, porque eu sou com você, por onde quer que você andar. Eu não te deixarei, Josué, e eu não te desampararei. Vou pisar junto com você, vou andar junto com você. Aonde você colocar a planta do teu pé, eu vou estar junto com você e vou te dar esse negócio. Quando você está entendendo, querido? Deus está falando hoje: se a minha presença estiver com você. Ei, Samuel, se a minha presença estiver com você, Samuel. Igor, se a minha presença estiver com você, filho. Davidson, se a minha presença estiver com você.
Deus está olhando para cada um de nós hoje, está falando assim: ei, se a minha presença estiver com você, acabou o problema. Se a minha presença for com você nesse negócio, acabou o problema. Se a minha presença estiver com você, comece, querida. Se você tiver, se a presença dele estiver com você, como diz o profeta, quando andares pelas águas não te afogarás, quando andares pelo fogo não te queimarás, comigo ao teu lado, diz o Senhor, você vai vencer exércitos, vai derrubar muralhas. Isso não é história para te convencer emocionalmente, isso é a realidade do reino de Deus. A presença de Deus é o que vai te fazer ser forjado para fazer o seu melhor. Crescer na presença de Deus vai te amadurecer, irmãos. Crescer na presença de Deus te amadurece. Quando você amadurece, você vem para um culto desse aqui e você não pensa mais em você, porque você amadureceu. Você pensa nele. Você não vem mais para cá porque você precisa de uma oração. Você vem para cá porque você quer entregar uma adoração. Quando você amadurece, quando você cresce na revelação, quando você cresce na experiência, você vem para cá e o foco da tua não é dizer: Jesus me ajuda, Jesus me dá, Jesus, Ele já conhece cada uma das tuas necessidades. E quando você chega no sentido contrário e fala: Pai, eu estou aqui apesar das circunstâncias, aí o céu se abre, aí Deus te abençoa, porque quando se busca a presença primeiro, o resto é consequência, irmãos. Ah, meu Deus, o culto não é para a gente vir aqui pedir mais para nós, é para a gente oferecer algo para Ele. Presença. Quando eu sou forjado por Ele, irmãos, eu começo a entender que não há mais preocupação quanto ao que falta, não há mais questionamento quanto ao futuro que vai vir, porque Ele está comigo, Ele está do meu lado. Quando eu sou forjado por Ele, eu passo a entender que o meu corpo, minha alma e meu espírito, que tudo que há em mim deve apenas afirmar uma coisa: a graça de Deus está sobre mim, o poder de Deus está sobre mim, o favor de Deus me acompanha, a bondade do Senhor me persegue. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Ah, meu Deus do céu, crescer na presença não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele. Não sei se você está entendendo hoje à noite, mas crescer na presença é vir a Ele para oferecer alguma coisa e não para pedir. E quanto mais eu quero a presença dEle, preste atenção, quanto mais eu quero a presença dEle, mais Ele me aperfeiçoa. Quanto mais eu quero a presença dEle, mais as portas se abrem para mim, mais o favor de Deus me alcança. Até que ponto você quer ir com Jesus? Até que ponto você quer caminhar com Ele? Alguns já estão no ponto do conhecimento, alguns já estão no ponto da revelação, alguns já estão no ponto de ter tido algumas experiências, mas todos nós aqui somos convidados hoje a crescer na presença dEle. Querido, se tem uma coisa que vai destravar tudo aquilo que você está precisando, é a presença de Deus. A Bíblia diz que Davi venceu todos os seus inimigos, porque o Senhor era com ele. A Bíblia diz que os leões famintos tiveram a boca fechada na cova dos leões, porque o Senhor estava com Daniel. A Bíblia diz que Mesaque, Sadraque e Abidnego não foram queimados, nem um fiozinho da cabeça, do cabelo, numa fornalha de fogo incandescente, porque Deus estava com eles. Irmão, sabe isso tudo que você está precisando? Se Deus for com você, tudo vai ser diferente. Até que ponto você quer ir com Jesus? Eu tenho um desejo no meu coração, ser forjado para fazer o meu melhor. O Senhor já pegou esse material bruto, o Senhor já colocou você na fornalha do Espírito. O Senhor já te deu umas pancadas já para te moldar em algumas coisas, já te moldou, já remodelou você. O Senhor já te resfriou também, já te deu um gelo em alguns processos, já te disse um monte de não, já te falou um monte de coisa e você ficou mais resiliente com isso, porque a alegria do Senhor se tornou a sua força. E você aprendeu uma coisa durante a caminhada, que em Cristo eu sou mais que vencedor.
que em Cristo eu posso tudo naquele que me fortalece, por causa de Cristo. E hoje eu quero te convidar a você desfrutar da presença dele um pouquinho. E você fazer essa oração comigo: Senhor, eu quero ir até o ponto de caminhar na tua presença. Esse é o objetivo, irmãos.